Olá, gente! Bem-vindos, então, à nossa segunda semana de revisão. E nós vamos continuar a revisão, então, sobre os números inteiros. Na aula passada, a gente viu sobre reta, sucessor, antecessor. E hoje a gente vai ver sobre os números inteiros. Então, vamos lá, então. Adição de um número inteiro com o mesmo sinal. Então, na adição de números inteiros, envolve algumas regras básicas, essenciais para a obtenção do resultado correto. Primeiro caso: quando não houver parênteses nas operações, deve-se repetir, ou seja, manter, o sinal do número maior e somar os números. Exemplo. Quer dizer o que, gente? Ó, eu tenho 9 positivo com 5 positivo. Mesmo sinal, ó, sinais iguais. A gente repete o sinal do número maior. O maior é o 9, então eu vou repetir o sinal de mais do 9. E vou somar. 9 mais 5, 14. Isso não vale só quando os números são positivos, porque a gente faz isso quando o sinal é igual. Porque esse é o título, né? Mesmo sinal. Então, se eu tenho 1 negativo e 3 negativo, eu vou repetir o sinal do número maior, sinal do 3 negativo, que é menos, e vou somar 1 negativo com 3 negativo, 4 negativo, tá? Então, observe que nos dois casos, os sinais de ambos os números são iguais. E por isso, o sinal repetiu-se na resposta e os números foram somados. Então, sempre que vocês verem os números que os sinais são iguais, vocês precisam repetir o sinal e somar o número. Segundo caso, quando houver parênteses nas operações. Deve-se primeiro retirar os parênteses, resolvendo os sinais, e após fazer as operações. Ou seja, eliminando os parênteses. Passa a valer as regras operatórias. Que regras operatórias? Essas regras do primeiro caso. Depois de tirar os parênteses, a gente volta a fazer o que tem no primeiro caso. Então, exemplos. Eu tenho 8 negativo mais 3 negativo mais 1 negativo. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que tirar os números de dentro dos parênteses. Então, eu tenho 8 negativo, tirei dos parênteses. Depois eu tenho aqui, ó, mais com menos, continua negativo. Então, eu vou tirar de dentro dos parênteses, ó, 3 negativo. E aqui eu vou tirar de dentro dos parênteses também, 1 negativo. Então, eu fiquei com 8 negativo, 3 negativo, 1 negativo. Eu tenho 3 números. Quando a gente tem 3 números, a gente faz em pares. A gente pega os dois primeiros, ó. 8 negativo com 3 negativo. Repete o sinal do número maior. 8 mais 3, 11. Menos 1. Porque esse 1 tá aqui, vou repetir ele aqui, ó. 8 negativo com 3 negativo, 11 negativo. Menos 1 que tá aqui, 12 negativo. Tá? Repeti o sinal do número maior e somei, 12 negativo. No outro lado, mesma coisa, ó. Eu tenho 3 positivo, 5 positivo, 10 positivo. Vou tirar dos parênteses, ó. Tirei todos os 3 dentro dos parênteses. Todos eles têm sinal igual. 3 mais 5, 8. Repeti o 10 aqui, ó. Mais 10. 8 mais 10, mais 18 ou só 18. Quando a operação envolver mais de 2 números, faça na ordem em que aparecer. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou fazer do início para o final. É isso que quer dizer. Eu vou fazer na ordem em que está aqui. O 8 estava primeiro, eu vou fazer o 8 com 3. Depois eu vou fazer o 1. Vou fazer na ordem em que aparece aqui. Subtração de 2 números inteiros. Para eliminar os parênteses que vêm depois do sinal negativo,
trocamos o sinal do número de dentro dos parênteses. Exemplo, eu tenho aqui, ó, 8 positivo menos 2 positivos. Esse menos que tá aqui, ó, quer dizer que tem que mudar todos os sinais que tiver dentro do parênteses. Então, aqui, ó, se eu tô com mais aqui, quer dizer que eu vou ter que trocar esse sinal. Se aqui tá mais, eu vou mudar para menos. Então, eu vou ficar com 8 positivo, tá aqui, já tinha os parênteses. Vou trocar o sinal do 2, vai ficar 2 negativo. Aí, depois que tirou os parênteses, faz a conta. Eu tenho 8 positivo com 2 menos 2, 6. Para obter a diferença entre dois números inteiros, adicionamos ao primeiro o oposto do segundo. O que quer dizer? Ó, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um oposto, ó. Qual é o oposto de 2 positivo? 2 negativo. Isso que quer dizer o oposto, tá? Quer dizer que tá trocando o sinal. 5 positivo menos 3, tem que mudar o sinal aqui, ó, porque tem um menos antes, ó. Vai ficar 5 positivo, que eu tenho que tirar dos parênteses. E aqui eu vou mudar o sinal, ó. Se era 3 negativo, agora vai ficar 3 positivo, por causa desse sinal de menos que tem aqui, ó. Menos com menos fica positivo, ó. Então, esse sinal aqui vai trocar esse aqui. Mais. Então, 5 mais 3, 8. Na B aqui, ó. Menos 4, menos mais 1. Vou tirar o 4 aqui de dentro dos parênteses, 4 negativo. Esse menos aqui vai mudar o sinal que tá aqui. 1 negativo. Então, 4 negativo com 1 negativo, a gente volta para aquela primeira regra, repete o sinal do número maior e soma. 5 negativo. Terceira aqui, ó. 3 positivo, menos 2, mais 7. Vou tirar o 3 dos parênteses, ó, 3 positivo, menos o menos 2. Como tem o menos aqui, eu vou mudar o sinal daqui. Então, se aqui tá negativo, vai ficar, ó, positivo. Depois, mais 7. Percebam, ó, que como aqui é positivo, eu não faço nada com esse 7. Ele continua igual, então, mais 7. Vou somar tudo, né? Vai dar 12. Então, o sinal de menos antes dos parênteses indica que você deve mudar o sinal que está dentro dos parênteses. Ou seja, sempre que vocês virem essa situação aqui, ó, menos e menos, o número vai ficar positivo. Então, relembrando, primeiro é preciso eliminar os parênteses. Primeiro tem que fazer isso, tá? Para depois efetuar o cálculo. Como que a gente efetua o cálculo? Primeiro, repete o sinal do número maior. Depois, sinais iguais a gente soma, sinais diferentes a gente diminui. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, tá? Não esqueçam de fazer o arquivo com os exercícios, tá? Façam no caderno e enviem uma foto com a resposta, tá? Beijo.